Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Josué, nos capítulos 3, capítulo 4 e capítulo 5. Vamos escutar e lermos juntos neste exato momento. Josué 3. A travessia do Jordão. Levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Setim com todos os filhos de Israel. Chegados ao Jordão, aí se detiveram antes de atravessá-lo. Passados 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento, dando ao povo esta ordem: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, levada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixareis vosso acampamento e vos poreis em marcha, seguindo-a. Haja entre vós e ela uma distância de 2000 côvados aproximadamente. Guardai-vos de vos aproximar dela, isso para que possais conhecer o caminho por onde deveis ir, porque nunca passastes por ele. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Depois falou aos sacerdotes: tomai a arca da aliança e ide adiante do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à testa do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo o Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis o que ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: quando chegardes ao Jordão, deter-vos-eis junto às águas do rio. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Por isso, prosseguiu ele, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar diante de vós o Jordão. Tomai 12 homens, um de cada tribo de Israel. Logo que os sacerdotes que levam a arca de Javé, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão, estas serão cortadas, e as águas que vêm de cima pararão, amontoando-se. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam na frente do povo levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram ao rio e os sacerdotes mergulharam os seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da ceifa. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão, até perto de Adom, localidade situada nas proximidades de Sartã. Os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, conservaram-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo o Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para a outra margem. Josué 4. O memorial das 12 pedras. Tendo todo o povo atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhei 12 homens dentre o povo, um por tribo, e ordenai-o-lhes: tomai daqui, do meio do Jordão, deste lugar onde os pés dos sacerdotes estiveram parados, 12 pedras que levareis convosco e as colocareis no lugar onde haveis de passar a noite. Josué convocou os 12 homens escolhidos, um por tribo, entre os filhos de Israel. E disse-lhes: ide adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um de vós, segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Isso ficará como um memorial entre vós, quando vossos filhos vos perguntarem um dia: que significam essas pedras? Responder-lhes-eis: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Fizeram os filhos de Israel como Josué lhes tinha ordenado. Tomaram do meio do leito do Jordão 12 pedras, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos de Israel, levaram-nas consigo e depositaram-nas no lugar onde deviam acampar. Pôs também Josué outras 12 pedras no leito do Jordão,
no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, e elas estão ali ainda hoje. Os sacerdotes que levavam a arca permaneceram de pé no meio do leito do Jordão até que se cumpriu tudo o que o Senhor tinha ordenado que Josué dissesse ao povo, segundo as ordens que lhe dera Moisés. O povo apressou-se em atravessar o rio. Logo que todos passaram, a arca do Senhor e os sacerdotes puseram-se de novo à frente do povo. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham passado o rio armados, diante dos israelitas, segundo a ordem de Moisés. Em número de aproximadamente 40.000 homens, equipados para o combate, desfilaram diante do Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué aos olhos de todo o Israel, e todos tiveram para com ele o mesmo respeito que por Moisés, durante toda a sua vida. O Senhor disse a Josué: ordena aos sacerdotes, que levam a arca do testemunho, que saiam do Jordão. Josué ordenou-lhes: saí do Jordão. E os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, tendo deixado o leito do rio, ao pisarem seus pés a terra firme, as águas do Jordão retomaram seu lugar e correram caudalosas como antes. Ora, o povo saiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês, e acampou em Galgala, na extremidade oriental de Jericó. Josué levantou ali as 12 pedras tomadas do Jordão. E disse aos filhos de Israel: quando vossos filhos perguntarem um dia a seus pais, que significam essas pedras? Responder-lhes-eis nestes termos: Israel atravessou o Jordão a pé enxuto. Porque o Senhor, vosso Deus, secou diante de vós o leito do Jordão, até que passasseis, do mesmo modo que antes tinha feito ao Mar Vermelho, o qual secou diante de nós até que passássemos. Isto, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que conserveis sempre o temor do Senhor, vosso Deus. Josué 5. A circuncisão dos israelitas em Gilgal. Quando todos os reis dos amorreus, a ocidente do Jordão, e todos os reis dos cananeus, para as bandas do mar, souberam que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas, até que passassem, seu coração desfaleceu e perderam toda a coragem diante dos israelitas. Então o Senhor disse a Josué: fez facas de pedras, e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralô. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinham saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido em caminho, no deserto, depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto durante a viagem depois do Êxodo, não o tinha sido. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra escapados do Egito, mas infiéis à voz do Senhor, o Senhor havia-lhes jurado que não veriam a terra prometida a seus pais, terra que mana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa a geração que Josué circuncidou. Eles tinham o seu prepúcio, porque não tinham sido circuncidados durante sua viagem. Depois que foram todos circuncidados, permaneceram acampados até sararem. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. E deu-se àquele lugar o nome de Galgala, nome que subsiste ainda. Os israelitas acamparam em Galgala, e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, pela tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa comeram os produtos da região, pães sem fermento e trigo tostado. E o maná cessou de cair, no dia seguinte àquele em que comeram os produtos da terra. Os israelitas não tiveram mais o maná, naquele ano alimentarão-se da colheita da terra de Canaã. A queda de Jericó. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele,
És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu, não. Josué prostrou-se com o rosto por terra, e disse-lhe, que ordena o meu senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu, tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Josué, nos capítulos 6, capítulo 7 e capítulo 8. Paz e bênçãos a todos.